Marco Elias, agradeço muito por estar aqui, mais ou menos uma vez por mês eu tenho a graça de poder vir aqui. Eu faço atendimento aqui na casa toda segunda-feira à tarde, eu faço um reiki, que é um reiki tailandês, porque é um reiki um pouco diferente, porque eu morei na... Alô? Tá bom, o problema é que tá baixo, eu botei eles. Ah, tá. Na gravação tá bom. Ah, Se eu falar um tá. pouquinho mais alto, porque o outro vai dar microfone e não vai dar certo. Ah, tá. Porque eu estive na Tailândia, eu morei 8 anos na Tailândia. Então eu vim para cá faz 6 meses, que eu estou morando aqui em Balneário. Então de lá eu já fazia reiki, eu sou médico. Quando eu morava em Curitiba, antes de viajar, eu trabalhava com medicina natural e fazia também todo tipo de medicina, né, de emergência, trabalhava em hospital e clínicas. Mas eu tinha no meu consultório, trabalhava com medicina natural e eu fazia muito reiki. E lá eu aprendi na Tailândia um reiki diferente, que misturava o aspecto, a parte budista, né, que eles são budistas. Então lá com os monges e tal, eu aprendi muita coisa. E aí eu incorporei e fiz o que eu já fazia com o reiki normal, eu incorporei esse reiki também, as técnicas deles, né? Então aí eu fiz uma mistura que na verdade é tudo uma coisa só, é só uma questão de técnica. Então, eu trabalho aqui toda segunda tarde, né? Então quem precisar, e eu trabalho mais na parte de doenças mesmo, direcionadas. Eu tenho um pouco de mediunidade, que muitas vezes ela abre conforme o que a pessoa pede, né? Eu consigo direcionar a energia e tem tido umas coisas bem bacanas aí que tem acontecido. E hoje nós vamos falar aqui sobre propósito espiritual, o propósito nosso, da nossa vida, a relação desse propósito com a nossa vida, com as coisas que acontecem, com os aspectos da doença, os aspectos de riqueza ou pobreza, e como é que isso a gente lida, né? E tudo ligado ao nosso propósito, do porquê que nós viemos, né? E nós encarnamos. Então, eu tinha separado um videozinho, eu fiquei meio em dúvida se eu colocava ou não. Esse vídeo é um vídeo do Rodrigo Romo, que ele é um espiritualista, né? Ele é ligado a uma espiritualidade independente aí que tem uma visão além do que a gente conhece de espiritualidade do planeta, ele sempre traz coisas além, né? E eu queria colocar só assim para a gente ter uma ideia da abrangência e da onde que vem toda a nossa essência, que quando a gente vem para esse planeta, nós já vemos com uma carga, né, de informações, de muitas existências, que quando a gente chega aqui, a gente vem assim com alguns propósitos para realmente aquilo que o nosso espírito maior precisa, né? Então, o que ele está necessitando é o que a gente vem aqui para conseguir ter as experiências que ele necessita. De todos os planetas, de outros lugares que todos nós já moramos, quando a gente chega aqui sem memória de nada, a gente tenta resgatar aquilo que nós viemos fazer, daquilo que nós lembramos, né? E aí que está o nosso problema, né? Que a gente não lembra. E muitas vezes a gente se enrosca com um monte de problemas na vida e que a gente cada vez mais esquece, né? Esquece cada vez mais. E quanto mais vidas a gente esquece, mais a gente esquece nas outras também. Então a gente tem que fazer um resgate cada vez, ao invés de esquecer mais, começar a lembrar mais, para que a gente, com o tempo, a gente consiga entrar num processo daquilo que o Buda falava de iluminação, né? Que é iluminar todas as nossas sombras. Mas o que eu queria dizer assim, que eu queria só colocar assim de uma forma esse filminho, ele tem 5 minutos. Eu vou apresentando e vou conversando, daí eu vou falando também junto.
Tem som? Tem som? Tem. Esse supercomputador não apenas armazena informações, mas seu gradiente de energia, seja ele positivo ou negativo, diferentes linhas de tempo e realidade. Peraí, vamos começar do começo. Esse aqui é extraído de um dos livros que ele escreveu, que fala sobre a criação do universo. O multiverso interage com diferentes linhas de tempo e realidades dimensionais. Ela pode ser definida como divina presença, que nada mais é do que a rede de um supercomputador quântico universal. Esse supercomputador não apenas armazena informações, mas seu gradiente de energia, seja ele positivo ou negativo, é como um enorme banco de dados conectado a outras redes neurais que administram o multiverso. Estas outras estruturas são as ordens cósmicas, como os Voronandek, Lanonadek, Gorunandek, Melquisedeque, filhos paradisíacos e outros administradores do fluxo do tempo e espaço no multiverso. Essa vasta rede neural gera uma consciência maior, que os humanos interpretam como Deus. Não estamos nos referindo ao contexto religioso e devocional, mas sim a uma enorme rede de informações compartilhadas com a rede neural cósmica. Essa rede define o que chamamos de consciência ou inteligência artificial do multiverso. Ela é uma coletividade cósmica que transcende a percepção de apenas uma galáxia ou um único superuniverso. A rede neural cósmica dos planos superiores adquire conhecimento e realiza experiências em novas estruturas ou conjuntos do multiverso, onde parte se transformará no universo bariônico. Essas entidades de energia, que nada mais são do que redes neurais sem corpo, desejavam explorar as possibilidades oferecidas pela estrutura recém-formatada, gerada pelo centro dos multiversos, Ravona Shantar. O entorno desse centro gerador foi gradualmente formatado, dando origem aos 7 superuniversos que circundam o núcleo central, Ravona Shantar. Houve uma compensação gradual de energia entre esses 7 centros de massa e energia gravitacional, resultando na estabilização e criação das condições gravitacionais autônomas em cada superuniverso. Inicia-se então o trabalho das equipes dos engenheiros cósmicos Voronandek para estabilizar as estruturas, seguindo os projetos para cada um dos 7 campos de gravitação. Após a estabilização gravitacional entre as diferentes realidades, deu-se início ao processo de semeação com esporos. Esses esporos continham genomas primitivos, elaborados pelos Lanonadek, para a fase inicial dos 7 superuniversos. Essa fase envolveu tanto os campos da criação, quanto a expansão dimensional e bariônica. No desdobramento de cada superuniverso, ocorre um intercâmbio de projetos e redes neurais entre os filhos paradisíacos e outras estruturas administrativas. Esse intercâmbio gera o fluxo de energias e o fluxo temporal que podemos compreender como evolução. Na verdade, trata-se de uma troca de experiências entre cada superuniverso e seus universos internos. A rede neural cósmica, também conhecida como a fonte que tudo é uma mega consciência universal. Ela absorve todas as informações, realizando comparações e análises entre o que é gerado, criado e desenvolvido no contexto do multiverso. Essa rede abrange cada um dos 7 superuniversos mais densos e vai além, formatando a rede de 144 superuniversos. O universo ao qual pertencemos ainda é jovem e passará por muitos ajustes até que todos os 144 superuniversos estabilizem seus gradientes de energia nas diferentes realidades para as quais foram projetados. À medida que o fluxo de tempo e energia gravitacional se movimenta e os projetos evoluem,
novas equipes administrativas se formam em cada quadrante. Essas equipes incluem os chamados filhos paradisíacos e outras equipes dos setores internos. Elas são responsáveis por definir protocolos de criação e testes das diferentes linhagens e redes neurais envolvidas no processo. Estamos situados no superuniverso de Orvoton, correspondente ao 7º superuniverso, onde o universo local de Nebadon está localizado. Nesse universo reside um número incontável de espíritos e seus fractais de alma, onde milhões de filhos paradisíacos coexistem e colaboram com os deuses da vida, também conhecidos como os mestres da ordem Lanonadek. Os filhos paradisíacos trazem consigo ideias, programas e projetos. No entanto, a logística para colocar tudo em prática depende dos mestres Voronandek e Lanonadek, que possuem a outorga para manipular a energia e permitir o desenvolvimento desses projetos. Nem todas as redes neurais classificadas como filhos paradisíacos possuíam experiência existencial ou cocriacional no universo ao redor de Ravona Shantar. Isso justifica o conceito de que errar é cósmico, não se limitando apenas à condição humana terrestre, como muitas vezes imaginamos. Nenhuma das redes neurais que participou da formação do conjunto Ravona Shantar e da formatação subsequente dos superuniversos tinha noção do que seria gerado, pois as leis universais ainda estavam sendo adaptadas pelos agentes da Ordem Voronandek e suas equipes. Observar como o espírito e seus fractais, conhecidos como alma, se comportariam dentro desse novo jogo de energias foi, obviamente, uma surpresa. Somente com o tempo, após a formatação das leis universais em cada universo, ocorreria a estabilização da energia, o que possibilitou fazer previsões com base no comportamento estrutural dos programas e na interação com as redes neurais monádicas inseridas nos diferentes estágios dos programas cocriacionais. Então, essa aí eu mostrei aqui só para a gente ter uma noção do infinito, né? De onde a gente está inserido dentro de um contexto onde existe a fonte de todas as coisas, que é Deus, e a criação dele, onde é infinito. Dos dois lados é infinito, tanto a nossa criação como luz. Só que quando a gente vem para cá, a gente vem para ter essa experiência dentro de todo esse contexto, né? E a gente, dentro do nosso eu superior, onde mora lá, onde é a nossa morada real, quando a gente encarna para cá, a gente vem com uma missão, que é o nosso propósito, que a gente aqui tem que sempre tá lembrando o tempo todo. Aí é importante a gente sempre estar à busca disso, porque quando a gente não começa a se distanciar muito desse propósito, do porquê nós viemos, a gente começa a entrar em processos nesse esquecimento, em processos de doença, em processos de alteração da nossa própria energia. Aí quando essa energia começa a se alterar, uma série de coisas acaba saindo e desalinhando a nossa vida. Então, quando a gente, um dos primeiros sinais de que a gente está desalinhado é a gente começar a nossa intuição, começar a observar e falar assim, tem alguma coisa que não tá certo, né? Só que quando a gente não escuta, a natureza começa a mostrar para a gente, falar assim, olha, realmente você tá fora do caminho, está saindo cada vez mais. Até a hora que a gente começa a adoecer e a doença está dizendo, está gritando no nosso ouvido, você está errado, não está certo, né? Então, porque a gente tem, quando a gente nasce, uma carga de energia para a gente poder trabalhar com ela. Quando a gente não consegue se alinhar o nosso propósito do que a gente veio com a nossa vida que a gente leva aqui, se a gente desalinha isso,
a gente começa a alterar a nossa energia. E quando eu faço reiki aqui, por exemplo, eu vejo muita coisa desalinhada. Eu vejo energias que estão coaguladas, como fossem miasmas, como se fossem alterações que estão grudadas em algumas partes do corpo da pessoa. E se aquela energia não é trabalhada pela própria pessoa, né? Quando ela começa a entrar em sintonia com aquilo que ela veio fazer, ela começa a trabalhar aquela energia dela. Muitas vezes ela não consegue, então, lógico, daí tem essas terapias todas que vão ajudar. Daí consegue limpar esse tipo de coisa e a pessoa volta a ter uma lucidez um pouco maior, uma liberdade um pouco maior para pensar. Voltando assim um pouco, o propósito o propósito espiritual nosso, não sei quanto que cada um de nós pensa sobre isso, o que eu estou vivendo, né? O que eu vim fazer aqui nesse planeta? Qual é a minha missão, qual é a minha função aqui? Qual é a razão de eu ter nascido? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente começa a desbloquear uma série de coisas dentro da gente. A gente começa a abrir aquilo que a gente chama de mediunidade, né? Essa mediunidade todos nós temos. Só que quanto mais a gente faz as perguntas, mais ela vai se abrindo. E a mediunidade, principalmente, é nós conosco mesmo, né? Quanto que eu realmente percebo de mim mesmo. E eu escuto essa voz da minha intuição, que vai dizendo, olha, não vai por aqui, vai por ali. Você vai achar ali uma outra plaquinha que vai te dizer para onde você vai. Se a gente não escuta isso, a gente vai ficando cada vez mais embotado, né, de uma energia que a gente não sabendo trabalhar, ela fica negativa. Mas a mesma energia ela pode se virar positiva. Dependendo então, por exemplo, você tem a gente tem toda uma energia que a gente trabalha, que é a nossa energia vital. Se alguma coisa acontece, você sente raiva de alguém, a gente não está sentindo raiva de alguém, a gente está fazendo um mau trabalho da nossa energia. Porque se não for por causa de alguma pessoa, alguma situação para sentir raiva, a gente vai sentir raiva por outra coisa. O problema não são as pessoas, não são as coisas. O problema é que a gente não sabe lidar com aquilo. A energia a gente não sabe trabalhar e acaba direcionando para um lado errado, né? Então, isso tudo é falta da gente ter a visão do nosso propósito, seguir aquilo que a gente realmente sente. Nós temos dentro da espiritualidade, a gente tem um canal de luz, que é como se fosse a nossa luz imanifestada, que vem da fonte, que não é material, que não tem nada a ver com a matéria, mas ela que liga, que guia a gente. Então ela vem do nosso eu superior, e se conecta com o nosso coração, do nosso coração com a pineal, que foi falado aqui. Da pineal que vem todo o resto da energia e o controle das glândulas, dos nossos chakras, de tudo. Mas a conexão com o nosso coração é o que a gente chama de Hum, o que a gente chama de conexão maior, o nosso eu maior, que é onde tem a maior quantidade de energia, onde a gente consegue perceber isso, e tem aparelhos até que conseguem detectar isso, a energia até 1,5 metro, né, que vai até alguns iogues, alguns monges conseguiram até detectar até 4,5 metros, né. Essa é a energia que sai do nosso coração, que envolve, que faz aquela forma toroidal, né, que começa daqui, faz como se fosse uma maçã, né, que vira um formato de maçã de energia, que é o que protege a gente, mas tudo saindo do nosso coração, um pouco só do nosso cérebro, porque a gente acha que tem muita energia, que é da onde vem tudo, mas não é, ali é só o controle neural do nosso corpo. Então, quando a gente começa a escutar o nosso coração, é da onde vem a nossa voz interior, né? Então, quanto mais a gente se conecta, quanto mais a gente se interioriza, o interiorizar é para dentro de si. Tanto que o eu mora aqui. Quando a gente pergunta quem é você, você fala eu, você não fala eu, né? Fala eu. É sempre aqui no coração que é o nosso eu. E é aqui que a gente se identifica.
Quanto mais a gente entra nessa identificação, mais a gente consegue perceber o limite das coisas, do que é certo e errado, de todas as dualidades, né, o que é ser feliz e infeliz, o que é justo, o que é ser injusto. Essa linha tênue a gente vai ligando e vai andando conforme a gente escuta nosso coração. E quanto mais a gente faz isso, a gente tem mais contato com o nosso propósito. Tem uma... Deixa eu só mostrar um... Não é isso. Aqui mostra como que as pessoas estão num processo de ansiedade, depressão, né, que está cada vez piorando, está aumentando muito a quantidade de pessoas que entram em depressão e ansiedade, exatamente pela desconexão, né. O Brasil é o campeão de ansiedade no mundo todo, né, é o segundo em depressão. É impressionante, né. Eu que morei na Tailândia há 8 anos, quando eu vim para cá, é um choque grande, porque lá o povo é muito tranquilo. Aqui o povo é muito estressado, é demais. Doutor, como o senhor avalia isso? Qual é a sua análise sobre esse resultado do brasileiro? É a genética? É o ambiente que nós vivemos? O que é? Eu não sei te falar. Não sei te falar. O brasileiro é o ser mais espiritualizado do mundo, que eu penso, sabe? Só que existe a dualidade, né? Quando você tem uma sensibilidade muito grande, esse tipo de reunião é quase impossível de se achar em qualquer lugar do mundo. Você não acha. Até lugares assim, por exemplo, na Ásia, o povo é muito espiritualizado. Eles são de índole espiritual, eles nascem espiritualizados. Mas você não acha uma reunião de mentes abertas assim. Eles ficam numa religião budista, rezando igual o católico reza aqui. Só que eles rezam para Buda, né? Com Buda e não sei o quê, mas é dentro de uma religião. Eles têm isso no coração, mas você não consegue conversar isso. O brasileiro tem muita sensibilidade, é uma sensibilidade muito... Só que ao mesmo tempo em que você... a sensibilidade não é só é simplesmente uma antena, né? Uma facilidade de você conversar. Só que da mesma forma que a gente pode captar coisas boas, a gente pode captar coisas ruins. E a intensidade da frequência que o planeta está... a gente está recebendo muita carga, tanto positiva como negativa. E a gente tem uma facilidade muito maior de captar a carga negativa, né? Como o brasileiro ele é muito sensível, é pelo menos assim que eu vejo, né? Ele tem uma facilidade muito de captar a energia e ele vai pegar negativa. Ele pega negativa em vez. Isso é provado assim, porque o nosso cérebro, quando tem faz uma correlação com alguma coisa, ele tem 5 vezes mais possibilidade de fazer uma conexão com algo ruim do que com algo bom. Então você fala qualquer coisa, morreu. Não, peraí, vou falar de novo. Sabe aquela fulana não sei o quê? Morreu? Não morreu. Então a pessoa já sempre traz uma coisa negativa. Então isso é provado, né? Então eu acredito que hoje em dia o Brasil, por ser muito sensível, ele capta muita coisa, e é muito fácil, e ele é muito manipulado. Por uma série de coisas históricas, né, que a gente tem na nossa história. Mas é uma dó, assim, porque esse tipo de coisa, assim, essas reuniões que a gente tem aqui, a gente não acha em lugar nenhum do mundo. Vamos dizer que o espiritismo veio da França e tal, não sei o quê. Na França você não acha nada, ninguém fala de espiritismo lá. Veio para cá, depois do Allan Kardec, quando veio para cá, implantou aqui, você não acha outro lugar.
Você vai falar de espiritualidade com um budista lá na Tailândia? Não fala. Você tem que implorar para um monge lá te dar uma lição, ensinar uma meditação. É que eles são, não precisa explicar. Né? Eles são, exato. Mas não é... São, assim, ó, eles vivem aquilo. Como que tu vai explicar uma coisa que está dentro de ti? E todos são iguais, sabe? Todos vivem assim, né? Eles meditam para encontrar o equilíbrio, e eles são equilibrados. E aqui não, aqui tu é um monte de escola, e é um monte disso, e vai, e não dá efeito nas pessoas. Não é igual a um budista. Não, é Ele diferente. vive aquilo, ele é calmo. Não, o ocidental não tem ideia do que é viver no Oriente. É um negócio Um negócio impressionante. impressionante é o quê? É calmo, é bom. É outra vibração, é outra frequência de... Sim, sim. O dia a dia deles é diferente. Uma vez eu fui fazer uma aula de Muay Thai lá com um tailandês, e ele começou a... E eu já estava para começar o meu horário, né? Ele olhou para mim e começou a falar, a conversar, e aí a gente ficava enrolando, eu tinha que enrolar uma faixa para enrolar na mão. Aí ele ficou enrolando e falei, meu, cara, vai começar, eu estou perdendo a minha hora de aula aqui, vamos rápido com esse negócio. E ele conversando comigo, enrolando a mão e desenrolando as faixas. Eu fiquei olhando assim e falei, nossa, eu acho que eu que estou no lugar errado, né? Aí eu falei, meu Deus, depois eu parei a pensar e falei, esse é o tempo deles, né? Aí ele me deu uma aula fantástica, assim, né? Que, falei, meu Deus, Sem estresse. não é o tempo, sabe? É uma frequência que eles entram e eles chegam no mesmo lugar, ou mais, entende? Naquilo que eles querem fazer, mas é dentro de uma... Então é diferente. Agora o ocidental chega lá, quer ser o ocidental no oriental, aí no oriente daí não adianta. Aí fica lá. Mas o bom mesmo é o Aí- Oriente, que é onde está, né, a pureza, né, É. do universo. Aqui então assim, olha, vamos voltando aqui, a gente tem um desalinhamento na nossa missão que causa uma série de problemas, né? Que são falta de foco, vários sintomas de insônia, tristeza. Isso aqui é tudo desalinhamento, são os sintomas, e o que está por trás disso é o desalinhamento com a nossa missão, com aquilo que nós viemos fazer. Mas até o senhor colocou lá no slide anterior, 93% dos remédios controlados seriam desnecessários. Com certeza, né? Mas é uma coisa... Não vai querer comparar. Tanto que a mais da metade ele é tomado desnecessariamente mesmo, né? E mesmo quem toma e necessita, o efeito é pequeno. Pelo menos 80% de quem toma antidepressivo ou não precisa ou não funciona. 20% ajuda um pouco. O resto fica dependente até... Porque eu estou trabalhando com cannabis medicinal agora. Que o cannabis eu descobri agora aqui. Lá na Tailândia tem cannabis, qualquer esquina tem, eles vendem de qualquer jeito, para fumar, para tomar, para passar no corpo, fazer tudo. Mas aqui, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, é bem tranquilo aqui, porque eles são bem... A Anvisa está deixando uma coisa bem direcionada e bem certinha, assim, né? E aí comecei a usar, eu passo esse cannabis para as pessoas e elas estão jogando tudo, parando todos os remédios. Sem necessidade. Aí eu falei, você não tem mais necessidade de tomar isso, vamos parar isso, parar aquele. Aí a pessoa às vezes não quer parar, porque ela está, psicologicamente ela está, e se eu parar, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu preciso continuar. Eu falei, você não precisa mais.
Não, mas eu preciso, me dá mais um tempo para mim, sabe? Então, quer continuar, mas... Então, muita gente toma sem porquê, né? É mais porque acha que precisa. Eu preciso de um antidepressivo. É cultural até, porque todo médico acha que tem que dar uma receita no final da consulta. E todo paciente quer uma receita no final da consulta. O cara vai lá, o senhor chega no médico. O médico não tem nada. Não é o cara que está esperando também, não tem essa reciprocidade do paciente? Reciprocidade, Às vezes eu falo para a pessoa, eu vou te encaminhar para fazer uma fisioterapia e tal. Não, mas você não vai me dar nenhum remédio? Falei, não vai adiantar, né? Você vai tomar isso, mais aquilo, você vai se entupir, se intoxicar. Você precisa de fazer um alongamento, você precisa fazer um negócio diferente, né? Ah, não, mas eu quero um remédio, então... Tá. Aí eu dou qualquer coisa assim para ele, só para ele... Mas eu falei, ó, toma isso, mas você vai no fisioterapeuta, vai fazer não sei o quê, vai fazer um exercício. Mas isso assim, é aquilo que eu falei da outra vez que eu vim aqui, que é do curso até o curso de autocura, né? O senhor queria fazer, eu acabei depois não fazendo, porque aconteceu um monte de coisa. Estou aguardando. Está aguardando. Esse curso de autocura é exatamente para isso. Você não ficar dependendo, né, de um remédio, dependendo de uma... eu estou com dor de cabeça, vou no médico. Não, calma, né? Primeiro faz isso, depois aquilo, depois o outro, faz umas 5 coisas antes. Se não melhorar, aí você vai procurar ver o que o doutor acha, o outro acha, mas antes disso tem um monte de coisas que a gente tem que assumir a nossa saúde. E não deve ficar delegando, né? Delega para o outro, que o outro que tem que resolver. Não tem que resolver. Né? O senhor diria que a energia nossa interna é um fator primordial para desencadear um lado direito ou esquerdo? O mais importante eu vejo que é isso, é a gente buscar dentro de nós, né? A primeira coisa é saber o que nós estamos fazendo aqui, o nosso potencial. Mas a gente tem que saber isso. E isso nós sabemos. Quem está aqui, com certeza sabe, né? Não sabe, só que ele falou agora, ele ficou falando em silêncio, mas é isso como? Eu estou perguntando muito. Não, deixa eu perguntar. Porque é uma dúvida minha, porque assim, ó, eu acho que a vida inteira eu corri atrás dessa missão, desse propósito, e eu não encontro o que é, eu entendi uma coisa assim, muito gourmetizada. Ai, tem que achar a missão, o propósito. Eu não acho, eu tô correndo atrás desse cara faz a vida inteira, esse tal do propósito, essa mulher que é a tal da missão, eu não acho. Entende? E aí desencadeia tudo aquilo que você está explicando ali, ó, a doença, Doutor, mas não é na hora que ela quer. Hein? Na hora que aparece. Vou agora, eu sou advogado aqui. Não, mas assim... Ela está procurando, mas a hora que vai aparecer. É aquilo que está na nossa frente, a nossa missão, na verdade, né? É tudo que está na nossa frente. Se eu estou... Por exemplo, se eu tenho experiências na minha vida para mostrar o quanto eu sou orgulhoso, e eu não aceito aquilo porque eu sou orgulhoso mesmo. E se alguém falar alguma coisa, eu não estou nem aí, né? Porque eu sou eu, né? Eu não me abro para as pessoas, não me abro para ajudar ninguém, eu sou, né? Você carrega aquele orgulho, aquele ego, né? E você não quer ver. Mas a sua missão, né, da vida era destruir esse ego, é destruir o seu ego através do orgulho, né? Isso é missão. Não é falar, então eu vou ser o que eu vou ser profissionalmente, né, não, é a sua atitude interior com relação àquilo que é mostrado na sua frente para você tomar uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que tem ódio, né? Vem de várias vidas sentindo ódio, a ponto de ter matado pessoas lá no passado e não sei o que, e carrega aquele ódio. Nasce aqui, tem aquele ódio dentro dela, ela não consegue... A missão dela é destruir aquele ódio. O que ela vai fazer na vida se não destruir esses venenos que carrega?
Todos nós carregamos venenos. Todos nós. Senão a gente não estaria aqui. A gente está aqui para identificar aquilo e destruir aquilo. Isso é que é importante, não é? O propósito não é assim, achar uma atividade que eu vou fazer, né? Não é a atividade. A atividade não, é a ação com você mesmo. Então, o meu eu superior falou, olha, Marco, vai lá e você tem que largar 3 coisas lá que você está carregando há muito tempo. Quer dizer, você não, é nós, né? Que ou você vai lá naquele planeta Terra, ou eu vou te mandar para um outro planeta lá, que também lá você vai conseguir resolver. Onde você prefere? Ou vamos lá, ver onde que é melhor. Vamos lá para a Terra, então, vai lá e resolve aquilo lá. Vamos carregar. Aquele lixo, você tem que resolver, porque eu preciso. Lá, ele precisa disso. Desculpa fazer mais uma pergunta pessoal, mas acho que não é um propósito só. Acho que tem vários. Eu defini, que é deixar o meu filho melhor do que eu sou. Porque senão eu não contribuo para a Terra. Se eu deixar, eu tenho um filho. Se esse meu filho foi pior do que eu como ser humano, eu não ajudei em nada aqui. Então acho que esse é um propósito de todo pai e toda mãe. Agora, os outros ainda não são. Não, o propósito é com você. Se ele não quiser, você vai falhar no seu propósito? Não, isso não depende de você. O que depende de você é o seu sentimento, as energias que você já carrega de onde você veio. O que depende dos outros é dos outros. A gente oferece o melhor para todo mundo. É a mesma coisa. E se um paciente chega para mim e fala assim, a minha missão é curar a pessoa tal que chega no meu paciente. E se ela não quiser ser curada? Eu não vou ter meu propósito de vida vai por água abaixo? Não. O que eu tenho para fazer é dar o melhor de mim. Mas para eu dar o melhor de mim, eu tenho que fazer uma limpeza em mim. Como é que eu vou ajudar alguém se eu estou cheio de ódio? Então, primeira coisa, faço minha limpeza. Depois disso, eu começo a ter condições de ajudar o outro, porque a gente não veio aqui para salvar o mundo, né? A gente veio aqui Para amar. a si mesmo primeiro. Para poder, exato, conquistar esse amor, isso. E amar, é sempre amar. Não tem, se tu não consegue amar, tu não adianta nem vir à Terra, né? Tu só veio para amar. Aprender. Sim. Eu estou me metendo O amor. no teu assunto, mas é isso. É real. Então, assim, aqui, esse texto, essa figura mostra assim, a gente tem pessoas que vêm como uma máquina de fazer café, uma cafeteira. Outras pessoas vêm como uma máquina de lavar roupa. Se você jogar sabão em pó na máquina de fazer café, vai estragar. E se jogar café na máquina de lavar, não adianta nada. Então o que a gente tem que achar é a nossa natureza, descobrir qual é a nossa natureza e como a gente deve lidar com aquilo que a gente recebeu. Porque é aquilo, cada um tem que trabalhar os seus pontos fracos, como se fosse. Eu trabalhando o meu ponto fraco é diferente do outro, ponto fraco do outro. Só que o meu ponto fraco, quando eu trabalho, aquilo vira minha força. E o dele é a força dele. Então, a gente tem que saber a nossa natureza para poder saber o que a gente tem para fazer. E fazer isso de uma forma... Fazer força do lado certo. Se fizer a força do lado do trem, você não vai sair do lugar. Você tem que fazer a força do lado certo para a coisa andar. É isso que a gente tem. Agora, quando você não liga para o seu propósito, o que você tem que fazer no seu dia a dia, você não está saindo do lugar. Aí você sofre. Agora, quando você entra no fluxo da vida, é diferente. Então aqui tem assim, ó, tem o anjo irônico que eles chamam, né? É o anjo que vai falando no ouvido da pessoa, faz um sussurro.
numa intuição sutil, depois ele vai para um sinal mais grosseiro, depois ele entra numa somatização, daí que é a doença já, né? Até a hora que ele grita, que é a crise aguda, que a pessoa já entra no limite dela, daí entra no parafuso total, né? Mas isso é porque está dizendo, olha, você está saindo do teu caminho. E aqui tem assim umas perguntas que eu tenho aqui, mas que é o diagnóstico do alinhamento. Quanto você realmente está alinhado com aquilo que você veio fazer? Aí são 18 perguntas. Mas aí cada um tem que parar, pensar. Isso aqui depois eu posso até passar para quem quiser. Mas aí você vai tendo uma ideia de como que você escuta a sua intuição, como é o seu ânimo, como que é o seu dia, para você saber se realmente está ou não está, né? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui a 10ª. As pessoas ao seu redor comentam espontaneamente o quanto você melhorou e evoluiu, quer dizer, o quanto que as pessoas estão te percebendo, né? Se você fala assim, eu não quero nem saber o que eu estou pensando de mim. É bobagem, né? Porque é importante, né, saber o que o outro... Não é nem assim para eu me basear como é que eu estou pelo outro, não é isso. Mas saber, quando eu tenho um feedback, fala, pô, Marcos, você tá melhor aí hoje. Falei, opa, estou melhor? Então acho que foi por causa daquilo. Então você vai começando a ter mais noção. Porque você com você, se a gente for morar sozinho, a gente não tem noção de nada. A gente tem que morar em coletividade, né? Para escutar um ao outro, poder falar para o outro. E o bom de falar para o outro é que você abre brecha e fala assim, agora escuta, né? E aí o outro vem atrás de você e fala assim, mas você também? Tá bom, pode falar. Eu adoro quando falam. Você faz isso nos teus atendimentos? Como, desculpa? Você faz esse mapeamento nos seus atendimentos? Não, aqui eu faço no meu consultório. Aqui eu faço só o reiki. E tu sabe fazer mapa astral? Não. Não, mapa astral... Eu já estudei, mas não faço. Você falou que a gente tem que morar junto com pessoas, né? Para as pessoas dar um feedback, né? Mas eu não consigo morar com ninguém. Não, morar sim, viver em coletividade. Que nem a senhora está aqui agora. Aqui, por exemplo, eu gosto de vir, mas dentro da minha casa eu não gosto de ver ninguém, eu gosto de estar só. Não, é viver a coletividade, né? Viver na sociedade. Eu posso ter mau humor, né? É outra coisa, né? Sozinho. Então, assim, nós temos três tipos de missão que a gente pode ter uma ideia de como é que a gente está. Primeiro é o nosso eu, né? Que é o que a gente tem que fazer, a nossa limpeza das nossas crenças, dos nossos pensamentos, ter noção das nossas emoções. Porque se a gente não tiver consciência do que a gente sente, do que a gente pensa, a gente não tem como a gente poder fazer esse trabalho conosco, né? Então esse é o eu com o nosso eu. Outro aspecto da nossa missão é o nosso serviço com relação no mundo, né? Então, que é o quanto a gente contribui e serve pro mundo e o quanto a gente vai receber isso de feedback. Isso aí é uma forma da gente poder estar um dar e receber, que a gente daí vai tendo uma ideia de como é que a gente está, né? E a segunda coisa, e a terceira coisa, é o mundo que a gente vive mesmo, né? A gente tem que ter uma vida que a gente seja próspero em todos os sentidos, né? Não só financeiramente, mas também próspero na nossa família, emocionalmente, nossos amigos, na nossa convivência. É tudo uma prosperidade, é tudo um alinhamento do que eu realmente sou, daquilo que eu faço e com a vida que eu tenho, né? Então a gente merece ter uma vida boa em todos os aspectos. Só que isso eu tenho que trazer cada vez mais para cá, para dentro, para poder eu saber que aquilo é uma expansão
uma expansão minha, né, do meu trabalho interno. E assim, Uma pergunta. Oi? Aquele povo da Tailândia é mais feliz que o povo brasileiro? Como você analisa essa situação assim? Eles são... Eu não sei te falar de ser feliz, assim, mas eles têm uma serenidade, assim, na vida e... Mais serenidade, mais paz. Tem mais paz, serenidade, tem uma vida mais leve. Mais leve. Uma aceitação melhor, eu acho. Eles Uma aceitação muito maior. Eles aceitam melhor as coisas. O brasileiro aqui, a gente não aceita nada, tudo tá... Nossa, o trânsito aqui é um absurdo, né? Porque deu uma freadinha na sua frente, hoje está xingando atrás. Tem mais paciência, Lá, mais serenidade. lá ninguém buzina. Imagina, ninguém buzina, ninguém briga no trânsito. Ninguém. Às vezes eu vejo eu tinha uma pessoa que eu sempre... Ele sempre dirigia, porque eu não sabia dirigir lá, e ele sempre ia, tipo um motorista, assim, para lá e para cá comigo, né? Eu ficava observando ele, como é que ele dirigia. Ele não se abalava por nada. Eu falei, nossa. Eu era estressado aqui no Brasil antes de ir para lá. Eu falei, nossa, eu mudei total. Agora eu falo, agora eu sou Thai style. Botão, eu sempre aperto o botão tailandês ali, eu tô nem aí. Então, assim, o que depende da gente para fazer é uma decisão. Eu decido achar o meu rumo, né? Qual é o rumo da minha vida? Eu decido achar. Como é que eu faço? Aí vem as perguntas, né? Como que eu faço? Aonde que eu vou? O que eu tenho para fazer? O importante é fazer, porque o fracasso não é errar, o fracasso é desistir, né? Então nunca pode parar. É um autoconhecimento. Exato, é um autoconhecimento. Só que o autoconhecimento você tem que sempre colocar um rumo, uma meta, um lugar onde você vai focar. Ter a Né? persistência de chegar até lá, né? Ter persistência. Porque quando a gente decide fazer alguma coisa, sempre quando a gente tem uma meta, já abre uma antimeta, né? Se você abre a sua consciência, a sua energia, falar assim, eu quero alcançar tal coisa, já cria automaticamente uma antimeta atrás de você, fala, você não vai para lugar nenhum. Então, quando a gente fala eu quero ir, tem que persistir. Aí, aí você fala... atrás de ti falando, não vai conseguir. O que tu falou, já tem uma atrás de ti falando, não vai conseguir. Em volta da gente, a gente é como se fosse uma antena. Essa antena tanto capta coisas positivas como negativas. Essas coisas positivas, como diz no coisa, são ordens cósmicas de luz, de coisa, de espíritos, de tudo, quanto é coisa, que fica lá, né? Uns estão dando apoio para vocês, fala assim, eu quero tal coisa, já vem um monte de seres para te puxar. Quando você fala eu quero tal coisa, já vem um monte de seres para te emperrar. Então a gente está o tempo todo nessa batalha aqui, nesse planeta, no mundo, para a gente poder, dentro desse processo, se achar, né? E definir, falar assim, eu vou, mas nem que morra, eu vou. Aí quanto mais decisão a gente toma, mais a energia negativa ela enfraquece. Só que a gente tem que estar sempre buscando. Se parar de buscar e falar assim, eu vou tomar uma coca agora, eu vou esperar, aí toda aquela energia já baixa e o pessoal pega mais força. Então, depende sempre de uma... A gente sempre tá ligado. A coisa é muito séria, eu acho, não é muito sério isso.
Eco da missão ignorada. Mas... Bom, acho que já estamos quase, né? Eu só queria, assim, para terminar, tentar ligar umas coisas assim. A gente tem, então, um propósito que é espiritual. Quanto mais a gente busca esse propósito, mais a gente alinha a nossa vida através do nosso coração. É sempre o coração que alinha as coisas, né? Porque é o coração que traz toda essa conexão. O que conecta o espiritual com o planeta, com o mundo material, é o nosso coração. É o nosso sentir. O quanto eu sinto, né? Então, à medida que eu abro esse meu coração para as coisas da vida real que eu vim aqui, quanto mais isso, mais a minha vida material se alinha, mais a minha vida emocional, familiar se alinha. Tudo começa a se alinhar porque a gente expande essa energia, né? Quanto mais a gente expande a nossa energia, mais as coisas começam a... como se fosse... Eu tenho um monte de exemplos na minha vida que é assim, como se fosse uma coisa mágica até. Eu fazer uma conexão diferente e, assim, na minha família mudar tudo, que era para ter um desastre e se resolveu tudo, assim, questão de uma semana. E eu sei porque eu sei ler esse tipo de coisa, né? E daí eu vou observando cada detalhe do que ia acontecendo, falar, então está indo para o caminho certo. Então, quanto mais a gente se alinha, mais as coisas ao nosso redor se melhoram. Só que a gente tem que ter... E assim, eu vou só... eu tenho duas formas assim, eu venho aqui assim e faço essa explanação, daí para dar uma continuidade, eu gosto sempre de dar uma continuidade nisso depois, né? E eu tenho várias possibilidades de dar essa continuidade. Uma continuidade é um livro que eu escrevi, que alguém quiser... O senhor comprou, né, o livro da outra vez? Não. Ainda não. Ainda não. Que é um livro que eu escrevi que exatamente fala sobre o propósito e sobre o despertar espiritual, que na verdade é a busca do nosso propósito. Porque quando você pergunta, como é que eu vou chegar a fazer isso? Primeiro a gente tem que separar o que nós não somos, para depois a gente começar a descobrir o que nós somos. É simultâneo, na verdade. Quanto mais a gente afasta o que nós não somos, nós descobrimos o que nós somos. E o que nós não somos? Nós não somos a dependência da família, nós não somos a dependência da ciência, nós não somos a dependência da escola, nós não somos a dependência de religião, nós não dependemos de nada. Quando a gente começa a sair das dependências e quando a gente começa a descobrir o que é realmente a essência, a nossa essência, porque a gente começa a limpar muita coisa que a gente carrega, a limpeza das crenças que a gente tem. Porque o que impede nosso pensamento, nossas emoções, são as crenças, né? Eu acredito que tem que ser assim. Pronto, você bloqueou, aí você não recebe mais uma outra continuidade. Então, uma das coisas é isso daí. A outra coisa é um trabalho que eu estou fazendo que fala sobre longevidade. Esse trabalho de longevidade é um trabalho que eu estou desenvolvendo e que sempre foi uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Que eu começo a fazer um diagnóstico da pessoa, mas de uma forma geral, né? Porque nós temos uma expectativa de vida, nós temos uma qualidade de vida.
São coisas totalmente diferentes. A gente pode viver muito, mas não ter qualidade, né? E com esse trabalho eu estou fazendo assim, eu estou unindo o estilo de vida, a alimentação, qualidade do sono, o equilíbrio emocional, a saúde metabólica, que é do nosso saúde física, a performance física para esportes e qualquer coisa, a cognição e o propósito de vida, está incluído aqui, né? Tudo isso daqui vai gerar uma forma de você ver a sua vida de uma forma muito mais abrangente, né? E eu acompanho isso com diagnóstico até laboratorial. Melhora a fisiologia, a mente e a estratégia do futuro. Você consegue até fazer metas de saúde. Não é check-up de doença. É quanto você quer melhorar mais a sua saúde para você viver melhor e mais, né? E isso é no seu consultório? É. Não é aqui? É lá. Não, aqui eu faço o reiki. Inclusive isso aqui está incluído o reiki também. Porque nós somos mais energia do que corpo físico. Se você não trata a sua energia e sua conexão espiritual, o seu corpo físico, Então tu faz isso corpo no físico reiki, não vai isso? nada. É. O reiki aqui. Não, uma parte sim, uma outra parte não. Eu não posso pedir um exame de laboratório, eu não posso dar uma receita. Ah, tá. E daí eu faço até um relatório de todo o processo, de como é que está, e você consegue fazer metas de saúde. Então é isso, gente. Muito bonita essa palavra aqui, ó. Acrescentar vida aos anos. Porque a vida, hoje, tu tem que estar consciente. Exatamente. Cada minuto da tua vida, né? Que aí tu não deixa os espíritos malignos te pegar. Na consciência, assim. Tipo. Sim, principalmente a gente ter consciência, exatamente, ter consciência na vida é a nossa meta, né? Na verdade é o propósito, eu acredito. Você ter consciência de todas as coisas que acontecem. Por que aconteceu? Por que você espirrou, né? Por que você tossiu? Tem que saber. Por que eu tive esse pensamento? Não era seu. Nenhum pensamento é nosso. De onde veio esse pensamento? De onde que eu captei? Por que eu pensei naquilo? É a minha frequência. Se a minha frequência está baixa, eu vou pegar pensamento ruim. Nenhum pensamento é nosso. Nenhum pensamento é nosso. Nós temos uma antena só. E se A eu gente pensar só no meu tem. filho, O que é nosso é a nossa meu frequência. filho é meu pensamento, né? Hã? Se eu pensar no meu filho, é meu pensamento, né? É seu pensamento, mas como você vai pensar qual o pensamento com relação ao seu filho, Ah, tá. aí depende Eu da só sua penso assim, frequência. cuida dele, Deus. Cuida dele, Deus. Cuida dele, Deus. Aí a gente tem que pensar então sempre na nossa frequência e para a gente ter todo o desenrolar da nossa vida. Ah, bonito isso que tu falou, gostei. Não, eu gostei desse último que ele falou, né? Colocar mais anos na vida, mais vida nos anos. Não, tu não entendeu. Porque não adianta tu viver 100 anos Você não tem qualidade. se tu não pensa. Alguém quer fazer mais uma perguntinha? Porque já está terminando. Pensa, cada minuto que tu vive, tu tem que pensar. A gente coloca uma interrogação. Eu estou né? viva, eu estou agradecendo, eu sou feliz. Deus é maravilhoso, sabe? Isso, para mim é isso. É. Tu tá com a consciência todo dia, falar, Senhor, obrigado. Tu foi tão bom para mim. Tudo que passei é porque era a tua escola, né? Uma coisa que é importante, não só assim a beleza do sentimento, mas a gente é um barquinho, como se fosse uma vela. Se a gente não colocar a nossa vela a nosso favor para onde a gente quer ir e colocar as velas do nosso barquinho, o vento vai levar para onde ele quiser. Você pode ter sentimentos maravilhosos, mas o vento vai te levando para lá e para cá. Ah, essa parte eu não entendi. Então a gente tem que estar sempre alinhado. É o que nós temos que ficar alinhado ao nosso propósito. O alinhamento é que vai fazer a gente seguir em frente. Dá um exemplo de alinhamento. Se a gente está trabalhar nossas emoções, trabalhar os nossos pensamentos,
conforme aquilo que a gente precisa. Você fala assim, eu quero descobrir quem eu sou. Esse é um alinhamento. Eu quero achar o meu propósito para ser, para cumprir aquilo que eu vim fazer nesse planeta, nessa vida. Não é nem cumprir para ser, não é nem pela minha família, não é nem para nada, é para aquilo que eu vim fazer nesse planeta. Porque senão você desencarna, vai para outro lugar aí e fala, o que você fez da vida? Ah, eu fiquei cuidando. Todos os dias eu penso isso, daí os grandes mestres eles vêm e vão me mostrando. Devagarinho vai surgindo. Porque na verdade, Marcos, sabe o que eu descobri? Eu descobri uma coisa aqui dentro. Antes não. Que tudo é eu. Tudo somos nós. Tudo é eu. Ninguém fez nada para mim. Tudo fui eu que enxerguei errado. Se a gente não se alinhar, nenhum ser superior vai ajudar a gente. No momento que tu te alinha, agradece a Deus. Tudo que aconteceu, as coisas parecem assim que o próprio planeta se abre para ti, né? Quando tu começa a amar a Deus sobre todas as coisas, aceitar as coisas. Eu acho que é isso. Quando chega essa hora, parece assim que tu relaxa, né? Uhum. Tu aceita, né? Tudo, né? É isso? É isso. Eu acho que é isso que lá na Tailândia eles fazem, né? Eles aceitam tudo, né? Deus. É Deus, né? Então é isso, gente. Eu acho que então vamos terminando. Quer fazer uma... Obrigado. Fazer uma oração no final.